Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias que vão te levar muito mais rapidamente ao patamar de um analista master de licitações, que é aquele profissional que tem o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana e no episódio de hoje, episódio número 20, a gente vai falar do seguinte tema, uma dúvida muito comum, principalmente por quem ainda está de fora do mercado, por quem ainda não é analista de licitação, ou algum cliente seu, que você, quando você vai fazer a prospecção do seu cliente, pode te levantar essa dúvida, porque ele ainda não faz parte das licitações, não sabe como é que funciona. E a dúvida é a seguinte: será que a licitação é um lugar apenas para os grandes? É somente para grandes empresários? Somente para grandes empresas? Os pequenos não têm vez nas licitações? Será que os pequenos não têm chance? É essa dúvida que a gente vai tirar no episódio de hoje. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O que acontece, pessoal? É importante que você entenda o que nós vamos aprender no podcast de hoje a respeito da participação, não apenas da participação, mas dos inúmeros benefícios que os pequenos, quando eu falo pequenos, tá? Eu tô falando do microempreendedor individual, eu tô falando da empresa de pequeno porte, eu tô falando de uma microempresa, todos os pequenos, eles têm vários benefícios quando da participação em licitações. Então, o primeiro mito, né, a primeira crença, assim, em relação às licitações é exatamente essa. Por quê? Quem está fora do mercado, quem ainda não participou de licitações, não tem muitas vezes o conhecimento, ou quem está, às vezes, muitas vezes participando, mas ali na cara e na coragem, sem conhecimento, então acaba achando, né, eu chamo até isso aqui de uma crença limitante, porque eu vou te mostrar, vou te provar aqui nessa live que não apenas os pequenos têm vez, mas como ele tem uma série de regimes diferenciados, favorecimentos legais, tá? No momento de participar de licitações. Por que eu tô falando isso? Bom, porque eu não gosto de falar jurídico, você sabe, aqui nossa linguagem é totalmente facilitada, mas eu vou puxar aqui porque eu acredito que você conhecendo por trás dos bastidores, fica muito mais fácil para o seu entendimento e para que você também consiga, no momento que você vai prospectar um cliente, você sabe que o analista de licitação, quando ele vai prospectar um cliente, que vai ser um analista de licitação, aquele que é consultor, que vai realizar uma consultoria, muitas vezes o cliente que chega até você é um cliente que ainda não participa de licitações e também tem aqueles clientes que já participam de licitações. No primeiro caso, o cliente que ainda não participa de licitações, ele pode ter essa crença limitante, tá? O empresário pode ter essa crença limitante, porque não conhece o funcionamento da licitação. Tem uma ideia de licitação muito por fora, né? Conhece só a parte externa. Nunca se empenhou ali, nunca compreendeu como é que funciona uma licitação, quais são as fases de uma licitação. E você, com esse entendimento, você vai conseguir explicar de uma forma muito mais fácil e mais simples para o seu cliente por que essa é uma crença limitante e por que os pequenos devem participar de licitações, porque tem uma série de benefícios. Então é o seguinte, talvez você não tenha escutado falar, mas existe aqui, deixa eu puxar meu bloco de notas, tá? Existe, a gente chama de lei maior, né? A lei maior, carta magna, a lei que, digamos assim, tem o maior respeito e poder no Brasil é a Constituição Federal de 1988. Então, essa Constituição Federal, todas as outras legislações que vierem depois da Constituição, elas precisam respeitar a Constituição, é a lei maior que nós temos aqui no Brasil. E lá na lei maior, a gente tem previsões de que os pequenos, né, os pequenos empresários sempre devem, as políticas públicas, fomentar a participação, tornar a participação de um pequeno empresário mais justa. E a licitação é feita para isso. Por isso que a gente tem várias legislações que vão trazer algum tipo de favorecimento, de benefício, quando um pequeno vai disputar a licitação com um grande, tá? Então a gente vai ver exatamente na live de hoje quais são esses benefícios,
quais são esses regimes aí de favorecimento, mas o que você tem que entender? Por que é importante você conhecer isso daqui? Bom, você pode ser um analista de licitação que quer ser consultor, como eu disse. O consultor faz o quê? O consultor tem lá uma carteira de clientes. Então, ele representa vários empresários que precisam participar da licitação, mas não sabem como fazer e já preferem contratar um analista de licitação que já vem todo preparado e vai poder representar esses empresários da melhor forma possível, utilizando o conhecimento certo, utilizando a estratégia certa. Então, nesse caso de você ser um analista de licitação consultor, você vai oferecer, e você pode ser que você encontre no meio do caminho licitantes, empresários, né, possíveis futuros clientes que tenham exatamente essa dúvida. É muito importante que você compreenda o que eu vou te explicar nesse podcast, para que você possa passar com firmeza, com conhecimento, essa informação para o seu futuro cliente e ele possa entender que essa crença é uma grande limitação que, na verdade, só está impedindo que ele fature alto, que ele expanda o seu negócio, que ele tenha também o governo como seu principal cliente. Se você for um analista de licitação empresário, é importantíssimo você ter esse conhecimento também. Por quê? Porque você deve conhecer ali no momento que você vai, de repente, fazer a abertura da sua empresa. Se você tiver interesse, né, não é obrigatório, mas você fala, não, Flávio, eu quero ser empresário, não quero ser consultor, eu quero ter minha empresa, eu quero representar a minha própria empresa nesses negócios para o governo. Eu quero começar a vender para o governo. Vou começar a vender produto, vender serviço, construir obras. E aí você pretende abrir a sua empresa. Então é importante que você saiba os benefícios que os pequenos têm. Porque é muito vantajoso você abrir uma empresa de pequeno porte, uma microempresa ou até um MEI, tá? E você que é um analista que está buscando emprego também, porque pode ser que você esteja buscando emprego e que você entre numa grande empresa ou que você entre numa pequena empresa. De qualquer forma, você tem que conhecer os benefícios dos pequenos empresários. Por quê? Porque se você estiver representando um pequeno empresário, um MEI, uma ME, uma EPP, você tem que saber dos benefícios para garantir que a sua empresa, o seu cliente vai receber esses benefícios. E se você estiver do lado de uma grande empresa, você também tem que conhecer esses benefícios para saber se o pregoeiro, ali, se a comissão de licitação vai aplicar do jeito certo, tá? E você poder também defender os interesses da empresa que você tá ali participando naquele momento. Então, perfeito, pessoal. Então, a importância disso daqui, olha, você vai levar isso aqui para toda e qualquer licitação. Então, para a sua carreira, isso daqui é uma informação importantíssima que, dependendo do seu cliente ali, se ele é um micro, pequeno empresário, um MEI, se é um grande empresário, você vai utilizar a seu favor as informações que você vai aprender na aula de hoje. Não só isso, não somente para ter o entendimento certo, a aplicação certa e trazer resultados para o seu cliente, mas também para no momento que você vai fazer uma prospecção ali de um cliente e o cliente te levante esse problema, você saiba como responder, você saiba como lidar com uma crença limitante, que na verdade é uma crença limitante porque não tem fundamento nenhum, é um mito sem nenhum fundamento, como eu vou mostrar para você, e você vai repassar isso para o seu cliente que você vai prospectar, né, para o empresário que você vai prospectar. De repente você tem aí um amigo que tem uma empresa aí de pequeno porte que vende lâmpadas, por exemplo, aí você chega para ele e fala, oi, vamos participar das licitações, eu sou analista de licitação, eu vou te representar, vou cobrar aqui, vamos participar aqui ó, dessa licitação aqui, 100 mil reais, eu vou querer 5%, a gente ganhando aí essa licitação. Aí ele fala, poxa, mas eu acho que a minha empresa é muito pequena, eu acho que a gente não tem chance de ganhar. Não, você tem chance de ganhar sim, por causa disso, 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 disso e disso. Como eu vou te apresentar na aula de hoje, você vai passar essas informações aí também para os pequenos empresários que você vai ter como cliente e vai poder representar e vai poder cobrar aí as suas comissões, as suas mensalidades para ter essas pessoas também, esses pequenos clientes aí na sua carteira de clientes, tá? E nesse caso, então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Qual que é a grande vantagem em você conhecer os benefícios que eu vou te apresentar no podcast de hoje, tá? Eu queria te apresentar, por quê? Qual que é o jeito errado de você trabalhar como um analista de licitação? Sem esse conhecimento, tá? Da Lei Complementar número 123, que eu vou te apresentar aqui. Sem esse conhecimento, você acaba perdendo muita licitação. Por quê? Porque se você desconhece a vantagem que um pequeno empresário tem frente a um grande empresário, você muitas vezes não vai conseguir se posicionar no momento lá de fazer seus lances, está participando de um pregão, tem uma etapa de lances. Você desconhecendo essas vantagens aqui,
Você não vai saber se posicionar e você vai perder a licitação por um simples detalhe. Então, se você quer realmente ganhar licitações, se você quer oferecer um serviço com maestria, você tem que trazer para a empresa que você trabalha, para os seus clientes, se você é consultor, ou para a sua própria empresa, se você é empresário. Essa estratégia aqui está em cima dessa vantagem que os pequenos têm, para você saber como se posicionar no momento lá de fazer um lance, por exemplo, e poder usufruir dos benefícios que a lei tem, tá? Então, eu vou te ensinar aqui, ó, o passo a passo. Essa daqui, então, são, tá, alguns dos benefícios que a gente vai começar a cuidar. Puxei aqui meu mapa mental para a gente aprender aqui o passo a passo. Você que está escutando aí o podcast dirigindo o seu carro, né, na academia, fique tranquilo que eu vou fazer a leitura de tudo que está aqui no mapa mental para que você possa acompanhar também o áudio aí. Afinal, esse é um podcast feito tanto para você que prefere assistir o vídeo por imagem, quanto você que prefere ter apenas escutar aqui o áudio enquanto você faz academia, enquanto você corre, enquanto você lava a louça, né? Enquanto varre a casa, enquanto está dirigindo aí para o trabalho. Então, vamos lá que eu vou te mostrar aqui tudo que está no nosso mapa mental, os benefícios que os pequenos empresários têm ao participar de uma licitação. Bom, qual que é o jeito errado de você trabalhar então? O jeito errado seria sem esse conhecimento, porque sem esse conhecimento, você, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá? Você não conseguiria se posicionar numa estratégia correta na etapa de lances, a fim de usufruir o benefício ao desempate ficto. Flávia, o que é o desempate ficto? Bom, desempate ficto é um dos benefícios que os pequenos têm ao participar de licitações, disputando essas licitações com grandes empresas, com grandes empresários. Então, no pregão, por exemplo, a gente tem uma etapa de lances. Como assim, Flávia, uma etapa de lances? Sim, no pregão a gente tem uma etapa onde todo mundo apresenta a proposta e depois vai para uma etapa de lances, como se fosse um leilão ao contrário, né? As empresas vão lá oferecendo lances, se quiserem, reduzindo seus valores, como se fosse realmente um leilão ao contrário. Só que o pequeno empresário, se ele não souber se posicionar, ele pode simplesmente perder o benefício do desempate fictício por uma simples falta de conhecimento. E se ele souber como se posicionar aqui, ele consegue ir fornecendo lances de forma estratégica para ficar ali no limite dos 5% e fazer jus ao benefício do desempate ficto. Flávia, me explica isso daí direito. Então vamos lá, vou traduzir. Bom, o que é o desempate ficto? Então, depois da etapa de lances no pregão, vamos usar o pregão aqui como exemplo, porque o pregão é realmente o maior número aí das licitações. Quando termina a etapa de lances do pregão e o primeiro colocado não é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, um MEI, é um grande empresário, uma empresa de grande porte. Então, quando não é um pequeno, o que o pregoeiro ele tem que fazer? Se for pregão eletrônico, o próprio sistema faz. Se for pregão presencial, é o pregoeiro que faz isso daí. Ele vai pegar aqui, ó, a ordem de classificação e vai verificar se existe micro, pequenas empresas, microempreendedor individual, cujo último lance foi até 5% superior ao primeiro colocado. Tá? Então, olha aqui, ó, vamos supor que eu terminei um pregão e o primeiro colocado lá, ele tava com lance lá, vamos usar aqui, ó, de 100 mil reais, tá? 100 mil reais. Ou 100 reais, vamos facilitar a matemática, tá? Só para facilitar a matemática. Vamos deixar mais redondo aqui, ó. 100 reais o último lance, tá? 100 reais o último lance aqui. Bom, o pregoeiro vai lá, dá uma olhadinha e ele verifica que o primeiro colocado é um grande empresário, não é nem uma micro, nem uma pequena empresa, tá? Existe uma microempresa cujo último lance foi de 104 reais. Opa, então tá dentro dos 5%, porque no pregão a gente considera 5%, tá? Tá dentro dos 5%. E tem mais uma empresa de pequeno porte dentro dos 5% também. Então, olha só, eu tenho o primeiro colocado apresentando 100 reais, uma grande empresa, o segundo colocado apresentando 104 reais, uma microempresa, e o terceiro colocado apresentando 105 reais, uma empresa de pequeno porte. Isso foi o finalzinho ali da etapa de lances, depois que acabou a etapa de lances. O que aconteceu? Nesse caso, o segundo colocado da empresa B aqui, de 104 reais, ela automaticamente já tem direito ao desempate fictício. O que é isso? Então, a lei complementar número 123, ela chegou e determinou o seguinte, olha, vamos trazer aqui uma oportunidade para os pequenos, uma oportunidade que os grandes não têm, somente os pequenos vão ter. Depois que terminar a etapa de lances, se o primeiro colocado for uma grande, uma média empresa, vamos verificar se existem pequenos empresários cujo último lance foi até 5% maior. Então, aqui a empresa B, 5% maior.
O que tem que ser feito aqui? O pregoeiro chama, se for sistema eletrônico, o próprio sistema eletrônico chama, se for pregão presencial, é o próprio pregoeiro que vai chamar. Empresa B, você quer dar um lance de desempate fictício e cobrir a oferta de A? Então verifica o seguinte, acabou a etapa de lances aqui. Se fosse uma licitação tradicional, antes dessa lei complementar chegar, a grande empresa já seria o ganhador, mas não vai acontecer assim, simplesmente não vai acontecer assim. O direito passa para B. B é convocado. B, você quer cobrir o valor de A? Se B falar o seguinte, quero sim, eu vou dar um lance aqui de R$ 99,99. Ele simplesmente vai tomar o lugar de A e vai passar para as próximas fases. Se ele for habilitado, tá com a documentação ok, ele vai ganhar esse pregão. Então não volta para A o direito de dar um novo lance, não, porque isso não é mais a fase de lances. É uma fase que vem depois, que chama empate, desempate fictício. Então, depois que já terminou o pregão, já tá tudo acabado. O primeiro colocado tá feliz da vida achando que ganhou, o grande, né, o grande empresário. Não, ele não ganhou. Porque B vai ter o direito de dar o tiro de prata. E dando ali 1 centavo a menos, ele toma o lugar de A e segue e vai ser o ganhador daquela licitação. E se B não quiser, B não é obrigado. B fala o seguinte, não quero, meu último lance é R$ 104 e eu vou manter isso daí. Então aí o pregoeiro vai verificar se existe outro microempresário ali, empresa de pequeno porte, microempresa, empatado fictamente lá no 5%. E aqui no nosso exemplo tem o C. Aí o C é chamado, C, B não quis, você quer então cobrir o valor de A? E se C falar, quero sim, vou dar um lance de R$ 99,99, ele toma o lugar de A e vai para cima, vai para frente, vai ser declarado ganhador daquela licitação. Gente, então esse benefício aqui, ele faz com que muitas empresas, micro, pequenas empresas, e o analista de licitação que estiver preparado para isso, ele consiga aproveitar essa oportunidade, né? Se for uma concorrência, tomada de preços, convite, que são outras modalidades de licitação, esse limite, ao invés de ser 5%, vai para 10%. Então, por exemplo, aqui no meu exemplo de uma concorrência, a gente foi lá, abriu os envelopes, porque na concorrência não tem fase de lances. Então, as empresas levam as suas propostas no envelope, abriu todos os envelopes, viu lá, em primeira empresa, grande empresa, R$ 100. Segunda empresa, empresa B, R$ 108. Terceira empresa, empresa C, R$ 110. Sendo que a empresa B e a C são micro e pequenas empresas, elas estão no patamar do 10%, estão empatadas fictamente e terão o direito a esse benefício, tá? Como é que então é dar esse direito? Primeiro para B. Se B for lá e der um lance cobrindo A, R$ 99,99, ela toma o lugar de A. Se B não quiser fazer isso, o direito passa para C, porque ela está no limite dos 10%. Então, 10% para outras modalidades e 5% no caso de pregão. E olha só, quem não sabe usufruir desse benefício perde essa oportunidade. Agora, quem sabe usufruir, olha aqui o que aconteceu com o meu aluno, analista master de licitação, o Jackson, tá? Vou rodar aqui para vocês o depoimento do Jackson, um minutinho aqui. Ele soube exatamente se posicionar, estava lá representando uma microempresa, assim que ele teve conhecimento aqui de todos os benefícios que os micro e pequenos empresários têm aí para participar de licitações, ele foi lá num pregão presencial, participou e ganhou só com esse conhecimento, com um pequeno detalhe, ele fez a diferença e faturou lá para a empresa que ele estava representando. Então olha só aqui o depoimento do Jackson. Olá, eu me chamo Jackson, tenho 27 anos, trabalho numa empresa de medicamento aqui de Medianeira, Paraná. Estávamos participando de um pregão eletrônico e nesse pregão eletrônico a grande empresa, tinha uma empresa de grande porte, estava ganhando o lote que nós estávamos concorrendo e a todo momento eu não ofertava um lance menor, eu ofertava um valor acima, até 5% acima do lance menor da grande empresa. Porque graças ao curso Viana eu tive conhecimento da lei complementar 123. Somos empresa de pequeno porte, então quando se encerrou os lances, o pregoeiro me chamou pelo chat e pediu se eu gostaria de cobrir a oferta da empresa de grande porte, porque a gente se beneficia pela lei complementar 123. Eu ofertei 1 centavo a menos do valor que ela tinha ofertado e graças a isso a gente arrematou o lote. Eu estou gostando muito do curso que a Viana está nos proporcionando. Temos muito a crescer e com certeza o Grupo Viana vai fazer parte desse meu crescimento e desse crescimento da minha empresa graças a esse curso. Um grande abraço.
Então, pessoal, é isso daí. Esse foi o depoimento do Jackson. Inclusive, foi um pregão eletrônico, tá? Pelo depoimento aqui dele, tá? Não foi, eu me confundi aqui no comecinho, foi o pregão eletrônico do Jackson. O que aconteceu? Se ele não tivesse esse conhecimento, ele não ia se posicionar da forma correta no momento da etapa de lances. E graças a esse conhecimento, ele soube se posicionar e não deixou o grande empresário levar. O grande empresário não levou dessa vez, né? Não foi a vez dele, provavelmente ele não tinha esse conhecimento, tá? E ele então conseguiu aí atingir o objetivo ganhando a licitação para empresas de pequeno porte que ele estava lá, que ele representa, que ele é empregado, né? Regime CLT, o Jackson aí no caso, tá? Bom, então é assim, pessoal. Além desse benefício aqui que eu mostrei para vocês, do desempate, empate ficto, a gente tem um outro benefício também, né? Vários outros benefícios, tá? Vou escrever aqui para você. O outro que a gente chama é de regularidade. Opa! Regularidade ou regularização, tá? Fiscal e trabalhista tardia. O que é isso aqui, Flávia? Bom, para participar de licitações, a gente tem que apresentar alguns documentos. A gente tem uma série de documentos que a gente apresenta para participar de licitações. E daí, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem, tá? Aqui, eu vou puxar aqui meu mapa mental, tá? Quando você é um micro empreendedor individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, o que acontece? Pode ser que você tenha ali, de repente, alguma certidão. A gente tem algumas certidões que a gente tem que apresentar. E você esteja aí com algum problema numa certidão, uma certidão positiva, uma certidão fora do prazo de validade, tá? Se é uma grande empresa que vem com esse erro na sua certidão, o que acontece? Ele está inabilitado, tchau, vai para casa e chora. Agora, o pequeno não. O pequeno apresenta essa certidão, mesmo que tenha ali um equívoco, uma certidão positiva, uma certidão vencida. Ele vai ter o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, desde que ele solicite essa prorrogação, para que ele consiga obter aquele documento livre daquele problema que tinha no momento da licitação. E isso faz com que a gente consiga também ganhar um grande número de licitações apenas com esse benefício. Então é mais um benefício que só os pequenos têm e que os grandes não têm. Que os grandes, se chega lá e tá com uma certidão vencida, uma certidão ali com alguma pendência, ele tá fora do jogo e acabou. Ponto final. O pequeno não. O pequeno ele tem essa possibilidade. Mas não para por aí. A gente tem licitações que a gente chama de licitações exclusivas. Significa o seguinte: toda e qualquer licitação até 80 mil reais, somente vão participar pequenas empresas. Então, nós temos também a chamada licitações exclusivas. O que são as licitações exclusivas? São licitações que só participam os pequenos empresários. Microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, todos aqueles que a gente fala que são os beneficiários da Lei Complementar número 123 de 2006. Gente, isso significa que uma licitação, um item de uma licitação, um lote de uma licitação, que o valor seja até 80 mil reais, os grandes não podem participar. Simplesmente não podem participar. É uma oportunidade exclusiva para os pequenos. Então, quando você vai prospectar um cliente que é uma microempresa, é uma empresa de pequeno porte, isso daqui é a primeira coisa que você vai passar ali para ele. Você vai falar, meu amigo, é o seguinte, né? Ele vai chegar para você e falar, olha, eu não quero participar de licitação porque só os grandes têm vez. Meu amigo, olha aqui. A gente tem várias licitações, vários itens, vários lotes até 80 mil reais que os grandes sequer vão poder participar. E aí vai por terra aquela objeção, né, que seu cliente pode trazer para você de que, não, mas o meu preço aqui como pequeno é um preço que eu não vou conseguir competir com grandes fabricantes. Só que os grandes fabricantes não vão poder participar dessas licitações aqui. Essas licitações exclusivas, você vai competir só com outros pequenos empresários, justo, igual para igual, né? E se a licitação for acima de 80 mil, ampla participação, que todo mundo participa, você tem vários benefícios que os grandes não têm. Você tem o direito ao desempate ficto, você tem direito à regularização fiscal trabalhista tardia. São vários benefícios que os grandes não têm, né? Além disso daqui, a gente tem a possibilidade de cota reservada. Então, em licitações para compras,
né? Vai comprar lá 100 equipamentos. Eles podem pegar até 25% daquilo. Então, eu vou comprar 100 equipamentos. Então, eu vou pegar 25 equipamentos e eu vou fazer um item exclusivo que só participam os pequenos. Então, quando a licitação é até 80 mil, é só para os pequenos. Quando a licitação é acima de 80 mil para compras ali, acima de 80 mil, né? A gente vai ter que aplicar, o órgão tem que aplicar essa cota reservada, é uma cota que eles pegam até 25% do objeto e deixam exclusivo só, ó, da cota principal, lá os 75%, todo mundo participa, tanto os grandes quanto os pequenos, mas dessa cota reservada aqui, ó, 25% do equipamento, só os pequenos que vão participar. Olha só que interessante. E não para por aí, tem outras possibilidades lá, subcontratação de micro, pequenos empresários, são vários tipos de benefícios que somente os pequenos têm, que os grandes não terão chance aqui nesse caso. Então, quando você tiver um cliente que é um microempresário individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, apresente para ele essas possibilidades. Já pega um edital, já vai com um edital exclusivo, pega um edital lá até 80 mil reais, uma licitação até 80 mil reais, fala, isso aqui é só para você. Os grandes nem sequer vão participar. Ou você pega uma outra licitação de ampla participação e fala, olha, a gente participa desse aqui com os grandes, né? Vamos disputar com grandes empresas. Só que a gente tem esse benefício que eles não têm. E a gente já sai na frente por causa disso, ó. O Jackson estava disputando com um grande e ele ganhou. Ele ganhou a licitação. Só sabendo se posicionar da forma certa ali no momento da etapa de lances, né? E uma outra dúvida comum também, pessoal, que provavelmente você tenha ou que o seu cliente vai te apresentar para você, são em relação às licitações milionárias, né? Às vezes, o empresário, ele tem a seguinte dúvida, eu sou pequeno, não vou poder participar de uma licitação milionária. Não, gente, não é assim. Pode participar sim das licitações milionárias. Por quê? A gente sabe que a gente tem lá o MEI, né, que o faturamento dele é até 81 mil reais por ano. Depois a gente tem a microempresa e a empresa de pequeno porte, tá? Então, aqui a gente tem uma faixa de faturamento que, quando extrapola a faixa de faturamento de microempresa, vai para uma empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte é até 4 milhões e 800, né, por ano. Só que é receita bruta oferida, 4 milhões e 800 de receita bruta oferida. O que isso significa? Eu, como uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, eu posso participar de uma licitação de 5 milhões? Claro que eu posso. Por quê? É receita bruta oferida. Esses limites aqui que eu tô falando para você, da de micro e pequena empresa, estão lá na Lei Complementar número 123, artigo 3º, você vai encontrar ali os limites, tá? Limite de faturamento bruto ali anual. Então, quando a gente ultrapassa os 4 milhões e 800, que aí eu teria que me desenquadrar. Eu não sou mais empresa de pequeno porte e vou virar uma média, uma grande empresa. Só que para isso acontecer, você tem que receber esse valor. Então, não é só simplesmente participar. Você pode participar de uma licitação lá de 6 milhões de reais, como uma empresa de pequeno porte. Você pode ganhar essa licitação, tá? E como é que funciona? Você vai recebendo, por exemplo, a prestação de serviço. Você vai executando o serviço ali mensal e vai recebendo mensalmente pelo que você realizou. É uma compra, entrega fracionada ao longo do ano. Conforme você vai entregando, a empresa vai recebendo aqueles valores. Só depois que ela ultrapassar esses 4 milhões e 800, é que ela vai desenquadrar e virar uma empresa de médio de grande porte. Então não tem problema nenhum, pode participar sim de licitações milionárias, apenas tomando cuidado para assim que essa receita entrar na conta da empresa, que ela ultrapassar ali o limite, que ela vai fazer o desenquadramento. E a Lei Complementar número 23, ela traz lá, ela regulamenta isso daí, porque você vai precisar da ajuda do seu contador, quando você desenquadrar, tá? Você vai precisar da ajuda do seu contador, ela tem um limite lá até 20% de 4 milhões e 800, né? Você só desenquadraria no exercício seguinte, e se for mais que 20%, você já desenquadra ali de imediato, né? No mês seguinte. Mas, veja só, você tem que ter recebido esse valor. Se você não recebeu esse valor, não entrou na sua conta esse valor, não há que se falar em, não pode participar. Sem dúvida nenhuma, você pode participar sim, tá? Então, é uma microempresa, seu cliente é uma empresa de pequeno porte, quer participar de uma licitação lá de 6 milhões, não tem problema nenhum. Você só vai ter que conversar com ele que depois que ele extrapolar ali os 6 milhões e que ele efetivamente receber, ele vai ter extrapolado lá os 4 milhões e 800, né? Extrapolou isso daí, ele vai ter que desenquadrar.
Então, talvez, se ele não quiser desenquadrar, você procure outras licitações para ele, que de repente ele não desenquadre. Isso daí você vai ter que conversar com o seu cliente, né? Ver o que ele quer, quanto que ele quer crescer. Eu acho muito difícil o empresário não querer crescer no Brasil, né? Não está disposto a crescer, mesmo que tenha que desenquadrar, mas ele vai aumentar o faturamento dele. Logicamente, ele vai faturar muito mais. Tá? Mas aí é uma decisão do cliente, você vai passar essa informação para ele, mas não é que ele, simplesmente por ser uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, que ele não possa participar de licitações milionárias, porque ele só vai desenquadrar depois que ele efetivamente receber, entrou na conta dele e ele extrapolou lá o limite dos 4 milhões e 800, tá bom? Bom, pessoal, é isso daí. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve nesse canal, deixa aqui seu comentário se você gostou do vídeo de hoje, do podcast de hoje, e se inscreve no meu canal, ativa as notificações no sininho. Aqui no canal a gente tem podcasts novos toda terça e toda quinta-feira às 7h45 da manhã e live toda segunda-feira às 19 horas, o encontro ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas aí comigo para sua carreira alavancar como analista master de licitação. Eu sou a professora Flávia Viana e te aguardo no próximo podcast. Um grande abraço para você.